a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma análise de conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kinge, nessa edição que está sendo gravada no dia 25 de agosto. E sempre relembrando que caso vocês gostem desse vídeo, eu só peço a vocês então para clicar o botão de curtir, que está logo abaixo desse vídeo na página do YouTube, e também de compartilhar ele. São duas ações que irão ajudar tanto na divulgação do vídeo quanto na divulgação do canal. E o tema do vídeo de hoje vai ser sobre a perseguição judicial ao ex-presidente Lula no caso do triplex de Guarujá. Foi um processo que se teve maracutaias em todas as etapas do processo, com o objetivo principal de causar a prisão do ex-presidente Lula durante o processo eleitoral de 2018 e também barrar a sua candidatura à presidência. E para falar desse processo, então, começando de forma cronológica, o que aconteceu no prédio, que é citado nesse caso, que é o prédio Solares. Você tem que, durante a construção desse prédio, você tem que a esposa de Lula, na época, Marisa Letícia, ela tinha adquirido uma cota de um apartamento naquele prédio, que é o apartamento 141. Ela fez essa cota por meio da sua associação dentro da Bancup, que seria uma cooperativa de bancários lá da região. E ela pagou a entrada e pagou as prestações de 2005 a 2009. Bom, mas não pagou todas elas. Por quê? Porque em 2009 você teve a crise financeira na Bancup. E quando teve essa crise, então a empreiteira OAS acabou adquirindo esse empreendimento. Foi nessa época, então, que a Marisa Letícia desistiu da compra desse apartamento, 141, que acabou sendo vendido para outra pessoa. Aí, em 2014, o que acontece? Você tem lá que já tem um ano em que o projeto solar tinha sido concluído. Bom, e o presidente da OAS, Léo Pinheiro, faz assim, uma oferta lá ao ex-presidente Lula. Assim, não, mas você já estava lá com um processo de compra de apartamento, vamos aproveitar, e por que você não tenta adquirir esse outro apartamento, o 164A, mesmo prédio. E dentro dessa oferta aqui, o ex-presidente Lula então visitou esse outro apartamento, mas decidiu não comprar ele. Tá certo? E é esse prédio 164A, que é o tal triplex de Guarujá. Por isso que tem que separar bem as duas coisas. Então, apartamento 141, da qual a Marisa Letícia paga a entrada, prestações e estava esperando o retorno do dinheiro na época, bom, não tem nada a ver com o processo. No processo é o prédio, é o apartamento 164A, da qual Lula fez só uma visita, só visitou ele, e não fez nenhuma movimentação financeira para adquirir ele. Bom, então é esse que é o triplex do Guarujá, que depois o Ministério Público, lá com os exibicionistas da Lava Jato, com o Deltan Dallagnol, e os procuradores foram lá com todo o show midiático, para querer falar que aqui, esse apartamento 164 foi propina que Lula teria recebido no escândalo da Petrobras. Bom, certo? E para fazer isso, ficou então sempre o show midiático, onde inclusive você tem essa declaração do outro procurador da Lava Jato, Roberto Pozzobon, falando lá, dando o showzinho dele, mas tendo que admitir a verdade, que não tem prova contra o Lula no apartamento que ele só visitou. Precisamos dizer desde já que, em se tratando de lavagem de dinheiro, ou seja, em se tratando de uma tentativa de manter as aparências de ilicitude, não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato dele não figurar como proprietário do triplex da cobertura em Guarujá é uma forma de ocultação ou de simulação da verdadeira propriedade. Então, nesse vídeo que vocês acabaram de ver, então vocês veem então, o procurador Pozzobon querendo passar então, essa teoria de que ele não teria prova cabal contra Lula, porque em processo
crime de lavagem de dinheiro, o documento não vai estar no nome da pessoa, ou seja, não vai estar no nome do Lula, né? Que é puro papo furado, porque crime de lavagem de dinheiro, crime de pagamento de propina tem prova sim, porque ela envolve transferência de patrimônio, né? Tá bom? Então você tem, no caso, pagamento de propina clássico, né? Você tem lá que, de um lado, você tem o corruptor, né? Que vai passar a propina para o corrupto, né? Então ele passa a propina para o corrupto, né? Tem a transferência do patrimônio, e lá do corrupto, que pode ser que ele use um documento com outro nome, né? Ou vai usar um laranja. Mas em todos esses casos, sempre tem uma forma de rastrear para o nome correto do corrupto que está tentando se esconder, né? Senão não teria como fazer a investigação, né? Bom, certo? No caso, por exemplo, então tem que ter o transferir de um lado A com o lado B, e isso dá para ser provado sim. É só ver, por exemplo, o caso Queiroz com Bolsonaro. Você tem lá as transferências de dinheiro para o Queiroz, você tem as transferências de dinheiro do Queiroz para o Flávio Bolsonaro, você tem os pagamentos de cheque do Queiroz para Michele Bolsonaro. Está lá a pergunta por que a Michele Bolsonaro recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz. Então tem como provar sim, né? Certo? Então é pura desculpa esfarrapada no caso do Lula, né? E o que mais aparece ainda nesse diagrama que eu acabei de passar, no caso do triplex. Você tem aqui em 2017, aí você encontra um documento, né, em que prova que a OAS, né, ofereceu o apartamento lá do triplex de Guarujá, né, o 164A, como garantia numa hipoteca que ele fez à Caixa Econômica, né? Então, para ver a prova que está nesse documento. Então, se a OAS ofereceu o apartamento como garantia, é porque ele é dono do apartamento, já, ainda em 2017. Significa, então, que naquela teoria, né, ou seja, no crime de pagamento de propina, né, então, da OAS para o Lula, né, não tem pagamento de propina, porque a suposta propina, ela nunca saiu da mão da OAS. Bom, certo? Para mostrar quão ridículo que foi esse caso do triplex Guarujá, né? Mas, né, é uma coisa que qualquer juiz minimamente profissional já ia, né, barrar, né? Mas não é o que acontece, porque quem está como juiz da operação é o juiz marajá e corrupto Sérgio Moro, né? E para relembrar como que era a idoneidade de Sérgio Moro na época, né? Eu já tinha feito um levantamento salarial dele em 2017, né, que estava rolando com tudo a Operação Lava Jato, né? E você tem lá que o Sérgio Moro ele recebe, né, em 2017 ele recebeu um salário médio de R$ 48,6 mil reais, quando o valor máximo permitido por lei, o teto salarial, era de R$ 33,8 mil reais. Então ele recebia aproximadamente R$ 15 mil reais acima do teto permitido por lei, né? Bom, isso com dinheiro do povo, com dinheiro que vem nos nossos impostos, né? Bom, e é médio porque é um salário que fica oscilando, tá? Porque em 2017 o Sérgio Moro recebeu como salário máximo, né, o valor de R$ 92,1 mil reais, né? Bom, aquilo que eu comentei antes, que todos eles fazem parte daquela minoria do serviço público que recebe super salário, né? A casta dos marajás e corruptos, né? E, como é de se esperar, nessa situação não dá para esperar um processo idôneo, principalmente ainda porque ele estava sendo muito paparicado pela TV Globo, que queria também a condenação do Lula, né? Então, isso que leva então a Sérgio Moro a ignorar a prova, né, de que a OAS ainda é dona do apartamento do triplex de Guarujá. Então, ignora a prova concreta para ficar concentrada só em uma coisa, que é a delação de Léo Pinheiro, né? Aquela coisa que eu comentei antes, é a delação que deveria levar para a prova, né? Bom, mas no caso do Sérgio Moro, ele já usa a delação como se fosse prova, né? Bom,
certo? Só que o problema é que em 2016, né, o Léo Pinheiro estava um testemunho que ainda inocentava a Lula na coordenação premiada dele. Né? Então, como não inocentava a Lula, não era do gosto do Ministério Público, não era do gosto da Globo, então logo também não era do gosto do Sérgio Moro. Né? Bom, e resolve então, eles resolvem então travar a delação, e o Sérgio Moro então condena o Léo Pinheiro a 26 anos de prisão. Né? Que para o caso da vai dar Léo Pinheiro seria mesmo que uma prisão perpétua. Né? Bom, lembrando que é uma época que já tinha mais de 70 testemunhas inocentando o Lula, mas o Sérgio Moro resolve concentrar fogo no Léo Pinheiro. Né? Bom, ou seja, ignora as testemunhas de inocência para concentrar no Léo Pinheiro. Então isso acaba resultando então em 2017, quando o Léo Pinheiro muda o testemunho para não para incriminar Lula, para insinuar uma incriminação a Lula. Porque tudo que ele fala no testemunho não fala claramente que o Lula seria culpado. Né? Bom, e logo depois que ele fez essa mudança de testemunho, então, Sérgio Moro, tudo feliz, reduz a pena, vai reduzindo a pena, então, de Léo Pinheiro. Né? E no final ele ficou só com 3 anos e meio em regime aberto, né? Ou seja, cumprindo pena em casa. Né? Bom, e outras ilegalidades que aparecem nesse processo. Você tem, então, também que se descobre posteriormente, em 2018, que o Léo Pinheiro, a OAS do Léo Pinheiro pagou 6 milhões para que delatores da imprensa ajustassem o depoimento deles à versão do Léo Pinheiro. Bom, certo. E assim então que chega, que Sérgio Moro vai lá então, chega no resultado que ele condena então Lula a 9 anos e 6 meses de prisão. Bom, e aí que aparece outro fato curioso nessa condenação, né? Porque você tem que, no processo de pagamento de propina, eu tinha mostrado antes, eu vou complementar um pouco mais, tá? Você tem o que no processo? Você tem que o corruptor, ele paga a propina ao corrupto, mas ele paga essa propina porque espera que o corrupto faça algum crime que beneficie o corruptor. Né? É assim que funciona um processo tradicional de propina. Tá bom? Só que no caso desse processo, eles não encontraram nenhum crime do Lula. Né? Então, qual foi a solução que eles encontraram? Né? Tá bom? Aí Sérgio Moro teve que ir lá, aí no lugar de crime, né, em troca dessa propina, ele substitui, ele chama de ato de ofício indeterminado. Certo? Ou seja, indeterminado. É a mesma coisa, então, do Moro está falando assim, né? Qual que é o crime do Lula? Aí o Moro responde, eu não sei, mas vou condenar ele mesmo assim. Tá? E assim, então, que é falcatrua, então, da condenação do triplex de Guarujá. Então, no caso do triplex de Guarujá, entre a OAS e Lula, tá? Então você tem que dar OAS para o Lula. Tá? Você não tem uma condenação de propina, que você não tem propina sendo paga, tá? E não tem crime. Né? Para você ver quão escroto, quão mal feito que é esse processo do triplex de Guarujá. Bom, tá? Por isso que todos os vídeos eu tenho chamado isso de um processo Tabajara. E em seguida, né, então você tem que essa condenação, né, do triplex do Guarujá por Sérgio Moro, ele chega à segunda instância, que seria o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conhecido como TRF4. Né? Bom, e na época talvez o pessoal pensasse que chegando na segunda instância vai ser outras pessoas julgando, né? Talvez aí faça a justiça e reverta a condenação. Né? Mas não é o caso, porque o tempo mostra que todas essas mãos que passaram lá no TRF4 mas estavam comprometidos, né, em ser a favor da acusação. Né? Que já é mostrado, por exemplo, com o presidente do TRF4 na época, Carlos Thompson Flores. Né? E só seguindo a mesma linha, né? Tá bom? O desembargador Carlos Thompson Flores, um desembargador que em 2017, né, recebeu um salário médio de R$43 mil, ou seja, quase pouco mais de R$9 mil acima do teto. Né? Bom, tá certo? E, além disso, né, bom, ele também recebeu com um valor máximo
um salário de 73 mil reais. Tá certo? E aí o comportamento dele acaba seguindo também essa idoneidade com relação ao salário. Né? Quando ele declara antecipadamente uma entrevista no jornal que a condenação do Moro é irretocável. Né? Bom, eu já estava elogiando a condenação antes mesmo dele começar a ser analisado no TRF4. Né? Tá certo? E posteriormente, tentando corrigir, né, depois ele afirma que não, ele não tinha lido o processo, né, só leu uma partezinha dele e a parte principal das provas ele deixou de fora. Né? Ou seja, aquela linha do eu não li, mas eu gostei. Né? Bom, e a propaganda charlatã, que nem, por exemplo, você pegar, por exemplo, o pior filme da história lá do cinema dos Estados Unidos, né? E falar, puxa, que filme excelente, é o melhor filme de todos os tempos, né? Tá bom? Tá. Certo? E fazer a propaganda charlatã. Tá? Bom, é mais um elogio e não um conteúdo. Tá? E só abrindo parênteses da questão do conteúdo, da questão do filme, tá? Infelizmente eu assisti ele e acabei dormindo antes de chegar no final do filme. Não consigo assistir até o final. Né? Mas seguindo em frente, vamos pegar os outros casos dentro do TRF4, pegar dos 3 desembargadores que fizeram o julgamento da segunda instância desse caso. Né? Começando, por exemplo, pelo relator, né, onde passa o processo primeiro, que é o João Pedro Gebran Neto, né? Tá bom? Onde se descobre que, né, foi amigo e ex-colega de faculdade de Sérgio Moro, né, inclusive em uma dedicatória, né, uma das obras do Gebran Neto, ele faz lá uma dedicatória para Sérgio Moro, pela amizade de Sérgio Moro. Né? Bom, e já mostra a falta de caráter, porque se é juiz de um processo e você tem, né, dentro do processo alguém que é próximo, né, inclusive de um juiz que está revisando a condenação, tá? Era para ele cair fora, falar que não, eu sou amigo da pessoa, bota uma outra pessoa no lugar. Né? Mas não faz nada disso. Então ele vai lá e se mantém na relatoria, sempre repetindo fielmente tudo que o Moro fez na primeira instância. Né? Bom, certo. Mas nem tudo, né? Que na verdade uma coisa que ele faz também na relatoria dele é aumentar a pena do Lula na condenação de 9 anos e 6 meses para 12 anos. Né? Por que ele fez isso? Né? Porque você tinha uma regrinha lá, né? Porque pela idade do Lula, pelo tempo que aconteceu essa questão do triplex de Guarujá, né? Tá bom? Tá certo? E se fosse uma condenação de 9 anos e meio, tá? Pela prescrição da pena, ele nem teria que cumprir tempo de cadeia. Né? Bom, né? Então ele resolveu corrigir, né? Tipo, não, eu quero Lula na cadeia, então eu vou aumentar o tempo da pena para não ter esse problema da prescrição. Tá bom? Certo? Então, você tem esse juiz que faz esses reajustes de acordo com a conveniência dele, né? Tá bom? E sim, para comparar com o outro detalhe que eu estou mostrando em cada caso, no caso do Gebran Neto, né? O salário dele em 2017, né? Bom, ele teve um salário médio de R$ 45,7 mil, né? De novo, muito acima do teto máximo permitido por lei. Né? E nesse ano ele recebeu um salário máximo de R$ 73,4 mil. Né? Bom, então falta de caráter no salário também, de novo com dinheiro dos nossos impostos. Né? Falta de caráter, no caso de ser amigo de Sérgio Moro, ou ter relação com Sérgio Moro, mas fica lá no caso ainda. Né? Ou até tem fotos agora mais recentes mostrando ele também reunido, todo alegremente, com Joyce Hasselmann, da extrema-direita, também foi muito beneficiado com essa onda do antipetismo inflamado pela Lava Jato. Né? Bom, isso aconteceu na relatoria. Bom, e tem o segundo membro que fez o julgamento do Lula na segunda instância, que é Leandro Paulsen, que é o revisor do processo, que teria que revisar esse relatório do Gebran Neto, né, para o caso via julgamento. Né? Só que tem um problema, no momento que ele está começando a revisar, a eleição que o Lula poderia estar concorrendo já era no mesmo ano,
tinha pouco tempo, né? Ele tinha mais de 257 processos na frente, né? Então, o que o Leandro Poulsen fez, né? Ele pegou o caso do Ted Guarujá do Lula e colocou na frente de todos esses 257 processos, que eram casos de mesmo tipo, dentro dele tinha casos do mesmo estilo, né? E que estava muito mais tempo parado lá na mesa do Poulsen, né? Certo? Então, outro juiz que está fazendo maracutaia de acordo com suas conveniências, né? E, de novo, né, questão de salário, só precisa ver, fazer a associação, né? No caso do Leandro Poulsen, o salário dele em 2017, ele teve um salário médio de R$ 47,2 mil, nenhuma surpresa, de novo, muito acima do teto, né? E recebeu um salário máximo de R$ 94,4 mil. Bom, de novo, para mostrar a idoneidade do Poulsen, né? E para fechar, você tem um terceiro desembargador, né, que seria o Vitor de Santos Laus, né? Bom, certo? Que também, né, ele, nesse caso, ele só fez o voto. Já tem o relator, o revisor, e ele fez o terceiro voto, né? Bom, certo? E o Santos Laus resolveu fazer o papel do voto puxa-saco, né? Bom, que era praticamente fazer uma revisão do que foi julgado na primeira instância, né? Bom, de forma imparcial, né? Mas ele vai lá e faz o voto puxa-saco, falando no meio da volta dele, falando que o Moro é talentoso, corajoso, né? Brilhante, né? Tá bom? Que teve e tem diante de si uma completa análise de casos, né? Uma complexa análise de casos. Certo? Então foi o voto puxa-saco, tá? Mostrando já que tem parcialidade, tem lado, e também votou a favor da condenação do Lula com o aumento da pena, né? Para consertar, né, o erro de Sérgio Moro na condenação da primeira instância, né? Segundo aquele objetivo de manter Lula preso e não poder concorrer às eleições, né? Bom, e só para constar também, tá, no caso do Santos Laus, né, o salário dele, tá, em 2017, tá, tinha um salário médio de R$ 51,9 mil, tá? Então, muito acima do teto máximo permitido por lei, tá? E recebeu um salário máximo de R$ 71,7 mil. Tá? Bom, tá certo? E dessa condenação da segunda instância, né, claro que depois segue a prisão do ex-presidente Lula, segue também ao julgamento do TSE, que usa aquele artigo da ficha limpa, falando que condenado em segunda instância não poderia concorrer às eleições, né? E a jato, né, as pressas já barraram a candidatura de Lula nas eleições presidenciais de 2018. Né? Bom, certo? E aqui entra o parênteses de que esse aqui é uma maracutaia que tem no caso da ficha limpa. Porque no papel parece bonito, né? Nenhum condenado em segunda instância pode concorrer à eleição, né? Só que não é tão bonito quando você sabe que o juiz que está lá no meio tem interesse próprio, né? Então é um artigo errado, tá? Que tenta apostar na divindade moral de todos os juízes do Brasil, que acaba não se confirmando na prática, principalmente nesse caso, em que um grupo de juízes marajás e corruptos interferiram na eleição de 2018, né? Tirou o primeiro colocado nas pesquisas para colocar no lugar o ex-presidente fake news, Jair Bolsonaro. E agora que estamos tratando dessa questão da prisão do ex-presidente Lula, tá? Então vamos falar da participação nessa maracutaia de outra esfera do judiciário, que é o Superior Tribunal Federal, o STF, né? Uma corte que eu também costumo chamar de MTF, minúsculo Tribunal Federal, tá? Por, entre outras razões, tá, tratar como brincadeira um assunto sério, que é o caso da prisão logo após a condenação em segunda instância, né? Isso porque, antes de 2016, o STF já tinha o entendimento de que é proibido fazer prisão logo após a condenação em segunda instância, né? A menos de casos específicos que envolvam, por exemplo, o risco de vida de uma terceira pessoa, né? Bom, isso acontece porque na Constituição já está previsto isso,
de forma firme, falando que prisão definitiva é só depois a pessoa ser condenada após o último recurso na última instância, tá? Para garantir a presunção da inocência, tá? E é preciso garantir a presunção da inocência porque muitos juízes do Brasil eles não são corretos, muitos juízes do Brasil não são justos, os juízes do Brasil, né, infelizmente, não são imparciais. Tá? Tem os exemplos que a gente passou agora há pouco. Tá? Nós temos o exemplo mais recente de uma juíza que condenou, por exemplo, um réu à prisão e nos argumentos da sua acusação ela justificou falando que o réu era ligado ao crime que estava sendo condenado porque ele era negro. Tá? Então, por ter juízes que não respeitam uma decisão correta na justiça, tá? Se faz necessário garantir a presunção da inocência e permitir uma pessoa ser julgada por diferentes instâncias, tá? Até ter certeza se a pessoa, um pouco mais de certeza, se a pessoa é culpada ou inocente. Tá? Outra argumentação que usam bastante é aquela fala de que, não, mas o judiciário, do jeito que é hoje, se leva muito tempo para prender aquele criminoso do colarinho branco. Tá? Certo? Só que, certo? Só que isso também cai por terra quando se analisa a questão de como é usado os recursos do judiciário. Tá? A gente falou agora há pouco da questão do supersalário dos juízes marajás, tá? E corruptos. Tá? Bom, eu já abordei isso também num dos vídeos anteriores da análise de conjuntura, uma edição bem antiga, na verdade lá de 2018, né? Que eu apontei que se o judiciário não ficasse desperdiçando dinheiro público, né, com privilégio para juiz marajá, como, por exemplo, os auxílios de moradia, auxílio alimentação, auxílio livro, assim por diante, tá? Bom, só isso seria capaz de dobrar o efetivo de juízes no Brasil, ainda com eles tendo um salário médio muito superior a de um professor universitário com doutorado no seu mais alto nível da carreira. Tá? Isso é para mostrar para vocês que o problema da lentidão do judiciário é o próprio judiciário. Não é a questão da prisão em segunda instância ou não. Tá bom? Mas isso acaba chegando, então, a uma outra revisão dessa questão da prisão em segunda instância no STF, agora seguindo essa onda da Lava Jato. Né? Com interesses da Lava Jato, do Sérgio Moro em ter Lula na cadeia, interesses da Globo em ter Lula na cadeia, interesse de muitos membros da STF em ter Lula na cadeia. Né? Então, é dessa forma que em 2016 o STF muda seu entendimento, né, e passa a permitir a prisão logo após a condenação em segunda instância. Né? Bom, certo? Então, logo depois que muda esse entendimento, aí você tem a prisão do Lula, né? Tá bom, tá certo? Chegando depois a eleição do Bolsonaro, porque o Lula na prisão não estava nem permitindo dar entrevista porque o pessoal estava com medo que enfrentasse o resultado da eleição, né? Certo? E chega em 2019 se constata as consequências dessa decisão do STF. Né? O pessoal falava que a prisão em segunda instância tinha que permitir para prender mais rápido o homem do colarinho branco, né? O criminoso rico. Só que esquece que o criminoso rico ele tem lá toda um monte de recursos com juízes caros, bem aparelhados, algum suborno talvez de um lado para outro. Né? E você tem a constatação que a prisão na segunda instância só prejudicou os mais pobres, por consequência, os negros, por consequência, as mulheres. Tá? Bom, certo? Todos eles foram presos com poucos recursos para se defender, né? Tá bom? Tá certo? E já está sendo preso antes de ter seu último recurso avaliado na justiça. Tá? Então, o STF, para trapacear e causar a prisão de uma única pessoa, tá? Ela acabou prejudicando junto milhares de brasileiros e brasileiras. Tá? Bom, então, por isso que ela foi pressionada a voltar a julgar de novo a questão da prisão em segunda instância. Tá? Mas agora que já passou a eleição, já teve a prisão do Lula, que acabou beneficiando a eleição do Bolsonaro, tá? Aí o STF muda o entendimento de novo, tá? Bom, e volta a proibir a prisão na segunda instância. Bom, só para mostrar quais são as maracutaias de um tribunal que não sabe respeitar a Constituição. Então, dessa forma, você tem então uma maracutaia jurídica,
tá, em que todos os níveis do judiciário brasileiro, de alguma forma, trapacearam na história, tá, para forçar a prisão do ex-presidente Lula, um processo fajuto, Tabajara, lá do Triplex de Guarujá, né? Bloquear ele como candidato a presidente em 2018 e eleger no lugar o presidente fake news, Jair Bolsonaro. Né? Está sendo responsável, né, por sua negligência, né, pelas mais de 110 mil mortes de brasileiros por coronavírus no Brasil. Né? E durante todo esse circo foi surgindo mais evidências ainda da suspeição de Sérgio Moro como juiz do ex-presidente Lula. Né? Onde você tem, por exemplo, né, a revista The Intercept, que revelou, né, através do escândalo da Vaza Jato, que o juiz Sérgio Moro, um juiz da Lava Jato, né, ele agiu em conluio junto com a acusação, né, onde ele ajudava a orientar a acusação nos momentos que devia ser as operações, né, tá bom? Ou passava, né, certo? Dicas de como teria que fazer o processo contra o Lula, né, certo? E junta isso também com o momento que você já tinha revelado, já faz algum tempo, que Sérgio Moro também autorizou o grampo sobre os advogados do ex-presidente Lula. Então, que é uma medida bizarra, que é considerada uma aberração em qualquer país civilizado do mundo. Certo? Porque mostra claramente o que é uma situação que você tem o juiz, que tem de um lado, né, a acusação, do outro lado a defesa, ele age em conluio com a acusação e ainda estava autorizando espionagem na defesa para ajudar a acusação. Para mostrar de novo qual foi a ilegalidade patente, escancarada de Sérgio Moro para forçar a prisão do ex-presidente Lula. E da questão da suspeição do Moro ainda fica mais óbvia ainda pelo fato óbvio, né, de que, né, o Sérgio Moro, como juiz da Lava Jato, né, ele contribuiu para bloquear o primeiro colocado nas pesquisas e logo em seguida ele foi receber a recompensa de quem foi eleito no seu lugar, que foi virar ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Né? Então, com tudo isso escancarado, você tem essa pesquisa que saiu agora em agosto, né, revelando que dos professores da área de direito pesquisados, 97,5% deles consideraram que Moro foi, sim, parcial em relação ao Lula. Então, óbvio que ficou essa parcialidade. Né? Tá bom? Certo? E isso que vai ser julgado agora, né, em breve, no STF, que é esses julgamentos sobre a suspeição de Sérgio Moro. Né? E agora, com tudo tão escancarado como está agora, então vai ficar o suspense para ver se o STF ainda vai ter o mesmo entendimento que tinha antes, né? Ou vai mudar o entendimento para o lado correto dessa vez. E com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje. Certo? E sempre lembrando que caso vocês tenham interesse em se inscrever nesse canal, vocês cliquem no botão redondo que está aparecendo do lado do vídeo neste momento. Então agradeço a atenção de todos vocês, nos veremos de novo na semana que vem.